Aqui é o professor Jalberto falando com mais uma aula do nosso curso de MOSFET. E hoje a gente vai ver MOSFET tipo P, ou canal P, também conhecido como PMOS, que a gente também falou em aulas anteriores. A gente vinha falando do NMOS e vai ser o que a gente vai estar utilizando aqui no nosso curso, mas vale a pena a gente verificar os conceitos básicos também do PMOS só para ver como é que ele se comporta. Essa aqui é a simbologia básica dele, nós já mostramos em aulas anteriores, em que aqui nós temos os três terminais do transistor, o gate, a fonte e o dreno, o gate, a fonte e o dreno. E essa simbologia aqui vai ser a que a gente vai estar mais utilizando aqui no nosso curso. Em termos de curva característica do nosso MOSFET tipo P, o canal P ou PMOS, a gente vai ter essa curva característica aqui, que é bem parecida com a do NMOS. Qual é a diferença? Que a do NMOS, os valores de VDS eram positivos. Nesse caso, os valores de VDS eles são negativos, como a gente pode visualizar aqui. A gente tem as regiões de operação também bem definidas, tal como a gente está mostrando aqui a região de triodo, em que esse dispositivo opera como chave, e a região de saturação, em que a gente vai estar utilizando esse dispositivo para trabalhar nos circuitos de amplificação. A região de triodo fica, nesse caso de agora, à direita de VDS-SAT, diferentemente do NMOS, e a região de saturação fica à esquerda de VDS-SAT, também diferente do NMOS, onde esse VDS-SAT, tal como a gente viu em aulas anteriores, vale VGS menos VT. Tá legal? E aí o que é que acontece? Da mesma forma que no NMOS os valores de VDS, de VT, de VGS eram positivos, nesse caso, todos esses valores para o PMOS eles devem ser negativos, ou eles são negativos, melhor dizendo, tá? E aí a gente tem as três regiões de operação que a gente vai estar falando agora. Aqui em correntes nulas, né, nós teríamos a região de corte. E agora a gente vai falar das três regiões de operação. A primeira delas seria o corte, né? E aí o que é que acontece? Para eu estar no corte, eu não induzo portadores no meu canal, né? Nesse caso, os portadores seriam as lacunas. Então, eu não tenho o canal induzido de lacunas. Para que isso aconteça, a minha VGS tem que ser superior a menos VT. Onde a minha VT é negativa, isso significa dizer o seguinte, que eu não coloquei uma VGS necessária para ultrapassar negativamente a minha tensão de limiar, que nesse caso do PMOS ela é negativa, então para que eu possa induzir o canal, a minha VGS deveria ser mais negativa do que a minha tensão de limiar, o que nesse caso não é para o corte, tá legal? Então se isso aqui não ocorre, então a minha corrente seria nula. Tá legal? Então é por isso que a minha VGS estaria à direita da minha tensão negativa de limiar, que nesse caso é uma tensão negativa, tá legal? Na região de triodo, que é essa região aqui à direita de VDS-SAT, a gente tem o seguinte, a gente precisa induzir o canal de portadores, então para induzir eu preciso colocar uma VGS suficiente para que eu induza o canal, e para que isso aconteça eu preciso colocar uma VGS que é mais negativa do que a minha tensão de limiar. Então, colocar uma VGS inferior a menos VT significa dizer que eu estou induzindo o canal aqui. E a minha VDS, perceba que para eu estar na região de triodo, ele está à direita da VDS-SAT, que é o que eu estou mostrando aqui. Então, a sua VDS ela tem que estar à direita de VDS-SAT, que vale VGS menos VT. E a relação matemática entre ID e VDS, nesse caso da região de triodo, ela não muda comparado à do NMOS. Então, a expressão matemática que eu relaciono essas duas grandezas é a mesma, tá? E aí você teria uma relação quadrática para esse caso aqui. E lá a gente mostrou também que quando esse VDS é pequeno, eu posso ter uma resistência controlada por tensão VGS na região de triodo. Inclusive, a gente já fez até um exercício resolvido mostrando essa característica para o NMOS, tá legal? E só mostrando aqui também que esse parâmetro de tecnologia do processo, que é o seu K', né? A gente já mostrou em aulas anteriores para o tipo N que ele varia μN COX. No caso do tipo P, eu estou colocando aqui μP para você só perceber que aqui é a mobilidade das lacunas. E lá, em aulas anteriores, a gente tinha mostrado que o μN era a mobilidade dos elétrons, tá legal? Só para a gente verificar isso aí, mas as expressões são bem parecidas, para não dizer as mesmas. Tá legal? A gente chega à região de saturação, e a região de saturação não tão diferente. Eu preciso induzir o canal. Para eu induzir o canal, mais uma vez, eu preciso colocar uma tensão VGS que seja
superior negativamente à minha tensão de limiar, então eu preciso que ela esteja à esquerda da minha tensão negativa de limiar, e conforme esse gráfico aqui, a minha região de saturação ela está à esquerda da minha VDS-SAT, que é o que eu mostro aqui. Então a sua VDS tem que estar à esquerda, ou seja, ela tem que ser menor do que a sua VDS-SAT, que vale VGS menos VT. E a expressão também que correlaciona ID e VGS é a mesma. Possui uma relação quadrática entre essas duas grandezas, uma vez que ID é igual a 1 meio de K' W sobre L VGS menos VT quadrado. E essa expressão aqui a gente pode ver graficamente a partir desse gráfico aqui. Em que nesse gráfico eu mostro ID versus VGS. Lá para o NMOS, esse gráfico ficava aqui à direita, com valores de VGS positivos. Mas, como é o PMOS, o VGS aqui, os valores de VGS, na verdade, eles são negativos. E perceba que para eu atingir a minha tensão VT, que nesse caso é uma tensão negativa, a partir do momento que eu atinjo VT, eu teria correntes diferentes de zero, indicando que eu teria um canal induzido. Antes disso, eu tenho correntes bem pequenas, ou bem próximas de zero, ou talvez até nulas, porque o meu canal não estaria induzido. Tá legal? E aí a relação seria justamente uma parábola entre ID e VGS. Tá legal? Então, essas são as características do seu MOSFET canal P, MOSFET tipo P, ou também dizendo o seu PMOS. Tá legal? Então esses são os conceitos básicos sobre o seu PMOS. Espero que você tenha entendido os conceitos. Espero que tenha gostado dessa aula. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Curte, comenta, porque assim o YouTube vai entender que essa aula ajudou você e vai mostrar essa aula para outras pessoas também. Tá legal? Então, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você ser avisado toda vez que um vídeo for colocado no canal, e justamente para você sempre estar acompanhando aí os nossos conteúdos. Tá legal? Então, desejo bons estudos para você. Fique bem e a gente se vê na nossa próxima aula. Valeu e tchau!